Projeto de Deus. Nesta mesma graça e unção, quero convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios. Já agradecer a Deus pelos nossos irmãos que nos acompanham pela internet. Que Deus siga te abençoando, cada integrante do grupo de louvor, esse grupo que tem abraçado essa causa de adorar o Senhor. Nosso pastor tem tido essa visão maravilhosa, pastor Leandro, já agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa noite ministrando ao nosso coração, para a glória do Senhor. Agradecer também a vida da minha esposa, a vida do meu filho que está ali, irmãos. Ore pela vida do Luquinhas, amém? Ele não passou bem nessa tarde de hoje, mas já está bem, em nome de Jesus, pelos olhos da fé, amém, irmão? Nós estamos aqui trabalhando para o Senhor, e o Senhor com certeza está visitando ele ali. Daqui a pouquinho ele vai estar conosco para a glória do Senhor. Minha filha Laís, e agradecer esse corpo de obreiros que está aqui na nossa retaguarda, orando por nós, essas irmãs do Conjunto Rosa de Saron, essa mocidade amada e todos os demais irmãos que estão aqui nessa noite, para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, amém? Presbítero Marcos, varão, vou pedir um favor para você, me dê aquela garrafa ali, varão. A voz do evangelista Sérgio está querendo ir embora, mas não vai não, em nome de Jesus, que a entrega, o mistério é grande. Amém, meus irmãos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, e o Senhor, irmão, gerou um tema ao meu coração. E eu falava ao Senhor, Senhor, que mistério é esse? E é interessante, irmão, como nós adoramos aqui no início, quando eu falei aqui, amém? Eu falei aqui algo, e o Senhor dirigia ao meu coração isso. Eu falei, Senhor, que mistério é esse? E o Senhor falava uma coisa extraordinária, amém, irmãos, acerca dessa palavra de Deus, porque Ele é poderoso, palavra de Deus. Cadê você, palavra? Não some não. Em nome de Jesus, eu vou te achar. Deus é fiel. Ô glória. Amém, irmão? Vai dando glória a Deus. Vai glorificando o Senhor. Agradecer também, irmãos, a vida do nosso pastor, presidente, fundador desta obra, nosso pastor José Fernando. Amém, irmão? Pela oportunidade de nós estarmos aqui, adorando ao Senhor. Aqui, achei, irmão, para a glória do nosso Deus. Amém. Deus abençoe o nosso pastor presidente. Ah, João, você foi tremendo, hein, João? Você foi de Deus mesmo. Varão, glória a Deus. Vou colocar aqui no cantinho. Amém, meus irmãos? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo, irmãos, de número 3. Amém? Para você já se assentar. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Amém. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Amém, meus irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Ao iniciarmos aqui o louvor, eu até falei aqui, né, explanei algo, e até falei para o nosso presbítero Cláudio, que também é um adorador ao Senhor, embora todos são um adorador, mas ele como um adorador nato, né, ele como um levita do Senhor. Nós falamos aqui que o louvor, Deus gera no coração, Deus traz a inspiração, e essa inspiração, ela só vira letra quando nós redigimos ela para o papel, né, evangelista missionário Cláudio. E aí, irmãos, o tema que o Senhor gerou no meu coração diz assim: somos a carta de Deus. Você é carta de Deus. E como carta, irmãos, nós temos uma responsabilidade muito grande. Evangelista, mas é culto de louvor. O louvor, irmãos, ele só é traduzido em adoração quando ele sai do papel, pastor Leandro. E a carta, irmãos, ela só tem valor quando ela chega na direção, onde ela tem que chegar, e ela tem que fazer, irmã Priscila, o certo efeito. Antigamente, né, é muito esquisito falar isso, mas talvez na década ainda de 90, pastor Leandro, se usava-se muito, irmã Priscila, as cartas, sim ou não? Se usava muito. E com certeza, irmãos, aquela carta ou aquelas cartas, presbítero Cláudio, ela tinha uma finalidade, do destinatário para o destino, para quem recebia. Assim, irmãos,
nos dias atuais, nessa noite, eu e você, nós somos carta de Deus. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele traz essa palavra, como o presbítero Cláudio bem falou aqui, com certeza, irmãos, a igreja de Coríntios, ela era uma igreja muito rica, talvez você já ouviu isso muitas e muitas vezes, mas a igreja de Coríntios era uma igreja farta, era uma igreja, irmão, que tinha tudo, mas em alguns momentos parecia que ela não tinha nada. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E o apóstolo Paulo traz essa palavra ao coração da igreja em Coríntios. Então nós vamos dedilhar, nós vamos aqui destrinchar esse capítulo de número 3. Então não esqueça o tema. Deus até falou comigo, meu filho, muda um pouquinho o início do tema. Porque aqui o Senhor colocou para mim, somos a carta de Deus. Será que você pode repetir comigo? Eu sou a carta de Deus. Amém, irmão? É muito sério. E aí, irmãos, era interessante, porque vovó mandava carta lá de Garanhuns, mandava lá de Arapiraca, e chegava, presbítero Antônio chegava, irmão, 15 dias, 20 dias, chegava a carta. Lembro quando o Mancheira mandou carta para cá, quando nós era tudo jovem, tudo pequeno, morava lá em Garanhuns, brincadeira, irmão, mas é uma realidade. Então, vovó mandava lá de Arapiraca, irmão, demorava 15, 20 dias, Mariana, para chegar a carta, para a gente saber notícias, e o nosso coração se alegrava, né, irmã Priscila, de receber a carta. Ou quando você fazia algo, algo secular, algo que você precisava mandar para um órgão público, para alguma coisa, você recebia o retorno, a resposta através da carta, do telegrama, e você ficava feliz. Então o apóstolo Paulo fala aqui, agora você vai acompanhar, para você entender. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Nós estamos no culto de louvor. Qual é o papel, irmãos? Será que nós estamos louvando a nós mesmos? O apóstolo Paulo já faz uma pergunta à igreja de Coríntios. Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendações de vós? Então ele faz uma pergunta para a igreja de Coríntios. Irmãos, e é maravilhoso. Com certeza, irmão, nós vamos ver aqui no texto sagrado, principalmente, obviamente que no Novo também, mas principalmente no Antigo Testamento. Louvado seja Deus pela palavra que o nosso amado evangelista Kleber trouxe nesta manhã ali na nossa devocional. Eu falei para ele, eu só não pulei da cadeira, irmão, porque ia fazer muito escândalo, porque eu estava no mistério ali com Deus. Então nós podemos observar que Neemias, para romper, pastor Leandro, as fronteiras, ele precisava de cartas de autorização, não podia passar determinado limite, se ele não tivesse a carta de autorização, se ele não tivesse uma carta de recomendação. Eu e você, nós somos a carta de recomendação do Deus Todo-Poderoso. E essa carta, irmãos, ela tem um efeito, ela tem um destino, ela tem um propósito: fazer a diferença. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Vós sois a nossa carta, versículo 2, escrita em nossos corações. Eu particularmente, irmãos, estávamos ali ontem à noite, o evangelista Kleber trabalhando no seminário teológico, mas, irmão, esse chat GPT, irmão, é maravilhoso, irmão. Ajuda nós demais, o presbítero Cláudio, varão. Eu só era Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, e fup. Porque, irmão, hoje nós temos, vou falar por mim, tá, irmão? Eu não gosto de escrever, irmão. Primeiro porque minha mão dói, irmã Sheila, dói. A idade, né? Nós sabemos disso, né? Então, irmão, quando eu vou escrever, irmão, dói a minha mão. Mário, dói a mão. Você acredita nisso? Então, irmão Cílio, o que a gente faz hoje, irmã Rinalva? A gente copia e cola. Formata já, deixa tudo, né, presbítero Cláudio? Bonito, fica lindo, irmão. Eu fiquei inspirado, falei, evangelho, nós vamos aqui até umas 2 horas da manhã, fazendo aqui um negócio, um mistério. Por quê, irmão? Porque aqui ele está dizendo, vós sois a nossa carta, escritas em nossos corações. Por quê, evangelista?
Porque quando, irmãos, nós estamos cheios da graça, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós somos carta no coração de muitas pessoas. Então o apóstolo Paulo testifica aqui: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações. Então, irmão, eu não estou aqui, irmão, de bobeira. Eu estou aqui conectado com Deus. Eu estou aqui alegre de ver o irmão Roberto adorando ao Senhor, de tirar tudo aquilo que estava atrapalhando a sua vida para adorar o Senhor. Isso me alegra. Me alegra, irmão. A Kelly está aqui com a sua filha adorando ao Senhor. Alegra quando aquele jovem chega aqui sozinho e vem adorar o Senhor. Me alegra quando a dona Fátima conta aqui que ela estava numa cadeira de roda, ela orou, adorou, falou: Senhor, eu não aceito essa situação, e o nome do Senhor é exaltado e glorificado. Isso é uma carta escrita que vai dentro do nosso coração. Louvado e exaltado é o nome do Senhor, conhecida e lida por todos os homens. Então, irmão, nós somos cartas. Às vezes, irmão, nós somos carta de trazer tristeza. E eu não quero, irmão, ser carta para trazer tristeza, não. Eu quero ser carta, irmão, para ser inspiração para as pessoas. Então, o apóstolo Paulo fala aqui: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, mas imagina, proibido Marcos, ser carta de Deus, varão. Eu era carta para mandar para a vovó, eu mandava lá para a vovó. Ela ficava feliz, chorava: meu filho, faz 15 anos que eu não te vejo. E tal, como é que está em São Paulo? Falei: vó, está tudo bem, Manchela está bem, está todo mundo bem, irmão. Davi está bem, irmão Prebito Antônio está bem, está todo mundo bem, João está bem. Eu ficava feliz. Porque, irmão, aquela carta, ela tinha um destino certo. Ela tinha palavras de incentivo, de alegria, de satisfação de receber do outro lado. Nós, como cartas do Senhor, não somos diferentes. Ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Eu, particularmente, eu tenho uma letra horrível, irmão. Ainda mais agora, depois do computador, irmão. Meu Deus do céu, que letra feia. Mas eu vou falar aqui da minha esposa, tá? Ela tem uma letra, irmão, espetacular. Que letra bonita, irmão. Fala: rapaz, tem mais algumas irmãs que eu já vi. Acho que irmã Sandra tem uma letra bonita. A irmã Priscila também escreve bem. Mari também acho que escreve bem também, né? Irmão, é letra feia. Fala: meu Deus, que letra feia. Mas tem letra bonita, irmão. Então está dizendo aqui: não escrita com tinta, mas foi escrita com o poder do Espírito Santo. Então essa carta, ela tem uma direção, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de edificar e de falar, de ser um instrumento de Deus, de chegar no destino e fazer a diferença. Mas às vezes, irmão, essa carta pode trazer alguns conflitos. Vai trazer mesmo, irmão. Porque a carta, irmãos, ela vai mostrar lá: estou assim, estou assado, preciso disso, preciso daquilo. Mas ela tem um propósito. E ela foi escrita, irmão, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, irmão, quando você é uma carta de Deus, sabe que quem está o receptor, irmão, ele vai ver, ele vai analisar a carta. E se a carta, irmã Priscila, for uma bênção, irmão, aquilo testifica, aquilo cai no seu coração. Não tem como, irmão, cai no coração. E aí o apóstolo Paulo fala: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Então, irmão, ninguém vai mandar carta por mandar. Não. A carta, quando ela é enviada, irmão, ela é enviada com confiança. Ninguém vai: eu acho que você está bem, ou eu acho que eu estou bom. Não, eu estou bem, ou eu estou mal. Fico feliz de saber como que era o cabeçalho das cartas. Espero que essa te encontre numa melhor, né, meu irmão Júnior? É assim que fazia, era maravilhoso, já tinha um cabeçalho, você já sabia como mandar a carta. Espero que essa te encontre
numa melhor, numa boa. Então você já está ali trazendo algo. Então a palavra do Senhor diz para nós. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Estou em Cristo, irmão. O pastor Leandro falou aqui. Davi orou. Davi jejuou 7 dias. Mas no 8º dia, irmãos, ele se colocou de pé. Porque ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Ele era e ele é uma carta de Deus até os dias atuais. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Então, irmão, ninguém escreve uma carta por escrever, não. Nós somos essa carta maravilhosa, que podemos, irmãos, abrir a página e mostrar quem verdadeiramente nós somos. Por isso, irmão, ou nós somos ou nós não somos. Não tem como você ser uma coisa e ser outra. Não, você é único, você é exclusivo, você é de Deus. Você é esse instrumento de Deus. Não que somos capazes, irmão. Como eu falei para os irmãos aqui, talvez alguns não estavam, mas ontem nós recebemos um jovem ali endemoniado, irmão. Eu falei assim, eu quero ser uma carta para ele. O Senhor já falando conosco, irmão. Eu quero ser uma carta para ele. Vamos orar por você, meu filho. O demônio foi embora, irmão. Ele saiu alegre, ele chegou triste. Nem, mas ele viu as cartas aqui, irmão. Tinha umas 6 cartas, irmão. Tinha umas 6 cartas debruçadas nele e falando, sai demônio, sai, no nome de Jesus. Aí, irmão, meu amigo, ele saiu, irmão, rindo. Eu fiquei maravilhado, irmão. Não que nós somos capazes, pastor, de alguma coisa. Mas é por Cristo que temos tal confiança. Você não vai sair, não. Eu falei, você vai sair sim. Ele quis falar mais grosso, e mãe falou, vou sair não. Eu falei, você vai sair sim. Sai no nome de Jesus. Aí, irmão Sidney, teve que ir embora, irmão Sidney. Aí, irmão, o jovem ficou, parecia que aquele jovem tinha chegado agora. Ele falou, pastor, eu estou... Meu Deus. Irmão, é o poder de Deus. Por isso nós temos que ser cartas abençoadas, irmãos. Cartas abençoadas do Senhor. O qual, versículo 6, nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, pastor. Eis que as coisas velhas ficou para trás. Tudo se fez novo, tudo se faz novo. Se era uma carta de tristeza, hoje é uma carta de recomendação. Hoje é uma carta positiva de falar, vai dar certo, fica firme, não larga não. Solta o cabo da nau e toma o remo nas mãos, que com fé eu vou navegar em Jesus. Então a realidade, irmãos, não da letra. Preste bem atenção agora. O qual nos fez também capazes de sermos ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Por que, evangelista? Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nós aprendemos aqui na escola dominical. É maravilhoso a letra, é maravilhoso. Saiba que o conhecimento ninguém vai tirar de você. Mas saiba mais de uma coisa, como a palavra do Senhor diz, na verdade, o conhecimento é maravilhoso. Mas vou te dizer uma verdade, o conhecimento cheio do Espírito Santo, você vai ser uma carta de recomendação excelente na presença de Deus. No abrir dos seus lábios, o Senhor vai te usar tremendamente. No abrir da tua boca, o nome do Senhor vai ser exaltado e vai ser... Não vai ter confusão, não vai ter dúvida, não vai ter incerteza, não vai ter incredulidade, mas você vai falar no poder e o nome do Senhor vai ser exaltado e vai ser glorificado. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. E aí ele fala, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória
do seu rosto, a qual era transitório. Então, irmão, imagina. Imagina, irmão, Moisés subindo o monte, presbítero Cláudio. Irmão, o homem voltava daquele jeito. A Bíblia nos fala, irmãos, que os irmãos, muitas das vezes, não conseguiam olhar para a face de Moisés. Tamanha era a glória, irmã Ivana. Tamanha era essa carta de recomendação, presbítero Cláudio. Era uma carta, irmão, que queimava fogo, brasa, irmão. Ninguém podia olhar para ele. Sendo algo transitório. Sendo algo, evangelista Kleber, passageiro. Agora preste bem atenção. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Por quê? Porque a Bíblia nos diz e nos orienta, irmão Roberto, que muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas aqueles que creram. Então é noite de nós sairmos daqui crendo, de nós sairmos aqui de posse da vitória. Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou vendo a situação, mas eu estou crendo que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso e daquilo que eu imagino. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Por que, evangelista? Porque a Bíblia também nos diz e nos orienta, irmãos, que se nós cairmos, que Deus tenha de misericórdia de nós. Como o pastor falou aqui, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas se porventura acontecer um acidente, você cair, a Bíblia fala que nós temos um advogado. Nós temos um advogado que vai advogar a sua causa. Mas a Bíblia diz, irmãos, que vai chegar aquele grande dia que não vai ter mais advogado, presbítero Cláudio, mas vai ter o juiz. E aí, irmão, acabou. Decretada a sentença. Irmão, muito sério. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. É o que permanece, irmão, então fica firme. Porque a Bíblia fala que os que morreram vão primeiro ressuscitar. Depois os que estiverem aqui serão arrebatados. Sua glória! E estarão com o Senhor nos ares. Enquanto a terra estará em destruição, enquanto a terra estará passando pela grande tribulação, estaremos ceando com o Senhor. Estaremos lá, participando das bodas do Cordeiro. Vale a pena, irmão, ser fiel? Vale a pena. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Muita esperança, irmão. Louvado, exaltado no Senhor. O que nos espera, irmão? Evangelista, estou esperando aí a bênção, estou esperando aí, irmão. Fica tranquilo. Se for benevolente aos olhos do Senhor, fica tranquilo que Ele vai te dar. Mas, irmão, nós ouvimos aqui já. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus, irmão. E aí, o louvor termina. Eu não o adoro pelo que Ele faz, mas eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Como nosso pastor falou aqui. Às vezes nós louvamos e não estamos nem entendendo o que nós estamos louvando. Que carta é essa, irmão? Que carta nós temos sido? Que carta nós temos sido, irmãos? E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Então imagina, mas quando Moisés descia do monte, irmão. Pastor Leandro, o negócio era tremendo, hein?
E era algo transitório, era algo que passou. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, irmãos. Deus deu os mandamentos para Moisés. Tinha muitos. Aí Deus deu os 10, resumiu em 10. Aí de 10, irmãos, nova aliança, novo pacto, tudo novo. Algo que não era mais transitório, mas algo que veio a se tornar real, único, exclusivo, em favor da minha vida e da tua vida, para sermos essa carta de recomendação diante do Deus poderoso. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Até hoje, irmão. Até hoje. Não, o direito é meu. Não, o direito é meu. Aí fica aí, irmãos, dando lugar para o diabo, para Satanás. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Eu não consigo entender, irmão, século 21. Homens cruéis, sanguinários, matam por causa da palavra, irmão. Porque eu entendi que é assim. É assim não, irmão. É do jeito de Deus. Essa palavra aqui é do jeito de Deus, irmãos. Se você for para teologia, irmão, Bíblia interpreta Bíblia. Não tem o que eu acho que não, eu acho não, irmão. Não tem achômetro. A Bíblia fala o que ela quer dizer. Mas preste bem atenção agora, versículo 16. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu será tirado, irmão. Se não tem conversão, os olhos estão como cego, os ouvidos estão com comichão, o coração está duro. Mas quando, irmãos, há conversão, o véu desce. Não tem mais véu. Presbítero Antônio, não tem mais separação. Há mais de 2000, irmãos, 30 anos, não tem mais separação. E as pessoas querem introduzir a separação. Não tem separação, irmão. O véu foi rasgado. Nós temos direto acesso ao trono da graça. Para sermos essa carta de recomendação, de vitória, de bênção. Da pessoa olhar para mim, para você e falar assim: vale a pena servir esse Deus fiel. Vale a pena fazer a diferença. Vale a pena sacrificar o meu eu, a minha vontade, para o nome do Senhor ser exaltado. Vale a pena. Mas você viu fulano lá. Eu não quero saber do fulano, eu quero saber de mim. E eu quero saber de você. Você quer? Não quero, amém. Mas Deus tem bênção para você, meu amado. Deus tem vitória, Deus te ama. Deus quer te usar, Deus tem uma obra na tua vida. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Achei interessante, irmão. O presbítero Antônio, ele contou um testemunho de um pastor aqui na escola dominical. Achei interessante. O pastor perguntou, falou assim, o camarada perguntou assim: pastor, o senhor bebe? Ele falou assim: o senhor poderia beber? Ele falou assim: poderia, mas eu não quero. O senhor poderia fumar, pastor? Poderia, mas eu não quero. Aí ele falou assim: e você? Você consegue parar de beber? Não consigo, pastor. Escravo é você, eu não sou escravo. Você que é escravo, eu sou livre. Você consegue parar de fumar? Não consigo, pastor. Então você é escravo, eu sou livre.
Porque eu tenho oportunidade de fazer todas essas coisas, mas eu não faço, eu não quero. Irmão? Então cuidado, irmão. Cuidado com o que você olha, o que você vê, o que você ouve, o que você pega. O que está caindo no seu coração, cuidado. Não é de Deus. Não é de Deus. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, irmão, é de glória em glória. Nós somos espelho, nós somos cartas de recomendação desse Deus poderoso. Vale a pena ser fiel. Vale a pena. Não fale só da boca para fora. Eu sou uma carta de Deus. Não, seja verdadeiramente, queira ser verdadeiramente uma carta de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Somos a carta de recomendação de Deus, irmão. Se você não é ainda, seja. Irmão, eu já falei, eu não sou de fazer essas coisas. Não gosto de fazer essas coisas, mas quando Deus fala, eu não quero nem saber, eu faço. Aí, irmão, não é comigo.